A chuva martelava o asfalto, como se o céu quisesse lavar toda a injustiça do mundo. Mas naquela noite, a injustiça tinha endereço certo, número 247 da Rua das Acácias. Amélia estava ali, na calçada molhada, vendo suas 2 malas velhas serem jogadas na sarjeta pelos próprios filhos. Aos 68 anos, ela nunca imaginou que terminaria daquele jeito. Expulsa, descartada, como lixo. E o pior, ela sabia algo que Ricardo e Patrícia jamais imaginariam. Mas agora não era hora de revelar. Era hora de sobreviver. Mãe, a senhora entende, né? A gente precisa do quarto para o escritório da Patrícia. Negócios estão crescendo. Ricardo segurava o guarda-chuva apenas sobre si mesmo. A chuva batia no rosto de Amélia. Ela olhou para ele. Terno caro. Relógio importado. As gotas escorriam pelo seu cabelo grisalho enquanto ele permanecia seco. Ricardo, filho, está chovendo. Pelo menos me deixa ficar até amanhã de manhã. Impossível, mãe. Os móveis do escritório chegam amanhã cedo. Já está tudo combinado. Patrícia apareceu na porta, braços cruzados, olhar de nojo, como se a mãe fosse uma invasora. Como se aquela casa não tivesse sido construída com o suor e o sangue de Amélia. A casa não era só tijolos e cimento. Era noite sem dormir, trabalhando em 2 empregos. Era comida dividida em 3, quando só havia para 2. Era a própria vida de Amélia, transformada em paredes, telhado e conforto para aqueles 2. E agora, depois de 15 anos morando ali, ajudando a criar os netos, cozinhando, limpando, sendo tratada como empregada não remunerada, ela estava sendo jogada fora. Mas eu não tenho para onde ir. A voz de Amélia tremeu, não de medo, de decepção, de dor profunda. A senhora sempre dá um jeito, né, mãe? Sempre se virou na vida. Ricardo sorriu. Um sorriso cruel, daqueles que cortam mais fundo que qualquer faca. Vai ficar na casa de alguma amiga. Qualquer coisa, tem aqueles abrigos da prefeitura. Abrigos. Ele estava sugerindo que a própria mãe fosse para um abrigo de rua. Amélia sentiu o peito apertar, mas não ia chorar. Não na frente deles. Não ia dar esse gostinho para aqueles 2. Ela pegou as malas encharcadas, uma em cada mão. Pesadas, cheias das poucas coisas que ainda chamava de suas. Roupas velhas, algumas fotos, documentos importantes guardados numa pasta plástica. Documentos que Ricardo e Patrícia nem imaginavam existir. Tudo bem, eu vou. Amélia ergueu a cabeça, olhou nos olhos dos 2 filhos. Um dia vocês vão entender o que fizeram hoje. Ah, mãe, não vem com draminha não. A senhora sempre foi muito dramática. Patrícia reverteu os olhos e entrou em casa. Ricardo acenou com a mão e fechou a porta. A tranca girou. Clique. Amélia ficou ali parada por alguns segundos. A chuva escorria pelo seu cabelo grisalho, molhava seu casaco fino, penetrava nos sapatos velhos. Ela olhou para a casa. Luzes quentes nas janelas. Dentro, Ricardo e Patrícia provavelmente já estavam celebrando, planejando como usar o quarto livre. Talvez já estivessem rindo. Ela começou a caminhar. Passo lento, malas pesadas, corpo dolorido. As ruas estavam desertas. Quem sairia numa noite daquelas? Apenas os desesperados, os expulsos, os esquecidos. Amélia passou por uma padaria fechada, pela praça onde costumava levar Ricardo e Patrícia quando eram crianças. Pelos bancos onde sentava para descansar depois de um dia inteiro de trabalho. Cada canto daquela cidade tinha uma memória sua. Uma memória de luta, de sacrifício, de amor não correspondido. Ela pensou nos netos, Miguel e Sofia, crianças doces que ela ajudou a criar. Será que Ricardo e Patrícia contariam a verdade para eles? Ou inventariam alguma mentira? A vovó foi viajar. A vovó preferiu morar em outro lugar. Mentiras convenientes para esconder a crueldade. Depois de 40 minutos caminhando sob a chuva, Amélia avistou uma pensão barata.
daquelas com letreiro piscando, pintura descascada e cheiro de mofo. Ela entrou. O recepcionista, um homem de meia idade com olhar cansado, mal levantou os olhos. Quanto é o quarto? R$ 80 a diária, pagamento adiantado. Amélia abriu a bolsa velha, contou as notas amassadas. Tinha R$ 320, suas economias de meses, dinheiro que juntou em segredo, sem que Ricardo e Patrícia soubessem. Eles sempre pegaram qualquer dinheiro que ela tinha, dizendo que era contribuição para as despesas da casa. A casa dela, comprada com o dinheiro dela. Eu quero 3 diárias. O homem pegou o dinheiro, entregou uma chave enferrujada. Quarto 12, segundo andar. Escada no final do corredor. Amélia subiu os degraus gastos. Cada passo era um esforço. A idade pesava. O cansaço pesava. A decepção pesava mais que tudo. Ela abriu a porta do quarto 12. Pequeno, sujo, com uma cama que parecia ter visto dias melhores e um banheiro minúsculo. Mas era um teto, 4 paredes, uma fechadura que a protegia do mundo lá fora. Ela colocou as malas no chão, sentou na cama. A roupa molhada grudava no corpo. Ela tremeu, frio, cansaço, solidão. Mas também algo mais, uma sensação estranha. Quase como liberdade. Amélia abriu uma das malas, tirou roupas secas. Por baixo, enrolado num saco plástico, estava a pasta de documentos. Ela abriu com cuidado. Lá dentro, papéis antigos, certificados, escrituras e uma carta que mudaria tudo. A carta era do advogado do irmão dela, falecido há 6 meses. Amélia leu novamente, mesmo já sabendo cada palavra de cor. Prezada senhora Amélia, é com pesar que informo o falecimento de seu irmão, senhor Augusto. Conforme testamento lavrado em cartório, o senhor deixou todos os seus bens para a senhora. O montante total, incluindo imóveis vendidos e investimentos, está disponível em conta bancária. Aguardo seu contato para procedermos com a transferência. Amélia fechou a carta, guardou de volta na pasta, deitou na cama dura e, pela primeira vez naquela noite terrível, um pequeno sorriso apareceu no canto de sua boca. Ricardo e Patrícia achavam que ela era um peso morto, um estorvo, uma velha inútil, mas Amélia tinha um trunfo que eles nem sonhavam. E ela ia usar esse trunfo não para a vingança barata, mas para algo muito melhor, provar de uma vez por todas quem seus filhos realmente eram. O teste tinha começado 6 meses atrás, quando a carta chegou. Amélia decidiu não contar nada. Queria ver se Ricardo e Patrícia a amavam de verdade ou se apenas a toleravam por interesse. Agora, ela tinha a resposta. Dolorosa, clara, inegável. Ela fechou os olhos. Amanhã seria um novo dia. E os próximos dias trariam revelações que Ricardo e Patrícia jamais esqueceriam. A chuva continuava lá fora. Mas dentro do quarto 12, Amélia finalmente conseguiu dormir. O sono de quem sabe que a justiça, cedo ou tarde, sempre chega. Amélia acordou com o sol entrando pela janela suja do quarto 12. O corpo doía, cada músculo reclamava da caminhada sob a chuva, do peso das malas, da cama dura. Mas a dor física era nada comparada à dor na alma. Ela se levantou devagar, foi até o banheiro minúsculo e olhou no espelho manchado. Uma mulher de 68 anos olhava de volta. Cabelos grisalhos despenteados, olhos cansados, mas ainda brilhantes, rugas que contavam histórias de uma vida inteira de trabalho, mãos calejadas de tanto lavar, passar, cozinhar, limpar, mãos que construíram futuros para outras pessoas, mas nunca tiveram tempo para construir o próprio. Enquanto lavava o rosto com água fria, as memórias vieram como uma enxurrada. Cena 1. Madrugada na cozinha. 15 anos atrás. 5:30 da manhã. Amélia fritava ovos. Ricardo entrou de pijama, bocejando. Mãe, hoje eu tenho reunião importante. Precisa buscar o Miguel na escola às 5.
Mas eu trabalho até às 6. Então sai mais cedo. É importante, mãe. Ele pegou o prato e saiu. Nem um obrigado. Cena 2. Sala de estar. 10 anos atrás. Amélia passava roupa. Montanha de camisas. Patrícia chegou com as amigas. Quem é ela? Uma das amigas perguntou. Patrícia nem olhou para a mãe. Ah, ela ajuda aqui em casa. Ajuda? Não, minha mãe. Ajuda. Cena 3. Cozinha. 8 anos atrás. Mãe, preciso de R$ 2.000 emprestado. Negócio urgente. Ricardo mexia no celular. Filho, esse dinheiro é da minha aposentadoria. A senhora mora aqui de graça, mãe. De graça. Amélia entregou o dinheiro. Nunca viu de volta. Foram anos assim, pequenas crueldades, desprezo disfarçado de praticidade, amor condicionado à utilidade. Amélia terminou de se arrumar. Vestiu uma roupa simples, mas limpa. Olhou novamente para a pasta de documentos. A carta do advogado estava ali. O irmão, Augusto, tinha ido para os Estados Unidos décadas atrás. Investiu em tecnologia nos anos 80 e 90. Ficou rico. Quando morreu de câncer, 6 meses atrás, deixou tudo para ela. Uma fortuna inesperada. A carta chegou na casa de Ricardo. Amélia pegou do correio antes que os filhos vissem. Naquele momento, tomou uma decisão. Não contaria nada. Esperaria. Testaria o caráter deles sem que soubessem do dinheiro. 6 meses depois, ela tinha a resposta. E doía mais do que qualquer dor física que já sentiu na vida. Amélia saiu do quarto 12. Desceu as escadas da pensão. Na recepção, o mesmo homem de ontem estava ali. Bom dia, ela disse. Ele apenas acenou com a cabeça. Amélia saiu para a rua. O sol estava forte. O chão ainda tinha poças da chuva de ontem. Ela começou a caminhar. Não sabia exatamente para onde ia, mas sabia uma coisa. Não voltaria para a casa de Ricardo nunca mais. Não como vítima, não como dependente, não como o lixo que eles tentaram fazer dela. Ela ia voltar. Mas quando voltasse seria diferente. Seria nos termos dela. E Ricardo e Patrícia aprenderiam uma lição que nunca esqueceriam. A caminhada de Amélia pelas ruas da cidade era a caminhada de uma mulher que finalmente, depois de 68 anos, estava prestes a tomar de volta o controle da própria vida. Amélia caminhou por quase 2 horas. Passou por lojas, praças, viu pessoas apressadas indo para o trabalho. Ninguém olhava para ela. Uma senhora de 68 anos era invisível na multidão. Ela parou em frente a uma lanchonete. O estômago roncou. Não comia desde ontem de manhã. Entrou, pediu um café com leite e um pão na chapa. Sentou num canto. A comida era simples, mas naquele momento parecia a melhor refeição do mundo. Voltou para a pensão e no quarto 12 abriu a mala novamente e tirou a pasta de documentos. Além da carta do advogado, havia outros papéis importantes. A escritura da casa onde Ricardo morava. A casa que Amélia comprou há 30 anos com muito sacrifício. A casa que ela colocou no nome do filho quando ele se casou pela primeira vez, pensando que estava fazendo o melhor para ele. Que idiota ela foi. A escritura estava ali, com o nome de Ricardo. Mas havia uma cláusula que Amélia tinha insistido em incluir na época. Uma cláusula que garantia usufruto vitalício para ela. Ou seja, legalmente, ela tinha direito de morar naquela casa até morrer, independente de quem fosse o dono. Ricardo e Patrícia haviam violado esse direito. Eles a expulsaram ilegalmente. Amélia sorriu. Mais uma carta na manga. Ela pegou o celular velho. Tinha alguns contatos salvos. Procurou pelo nome. Dr. Henrique Tavares. O advogado que tinha cuidado da papelada quando ela transferiu a casa para Ricardo. Um homem sério, de confiança. Discou o número. Tocou 3 vezes. Escritório do Dr. Henrique, bom dia. Bom dia. Aqui é Amélia Costa. Preciso falar com o Dr. Henrique, por favor. É urgente. Um momento. Música de espera.
Amélia respirou fundo. Estava nervosa, mas também determinada. Amélia? Que surpresa! Como está? A voz de Dr. Henrique era calorosa. Dr. Henrique, eu preciso da sua ajuda. É sobre a casa que coloquei no nome do meu filho há 15 anos. Sim, me lembro bem. O que houve? Ele me expulsou ontem, na chuva, jogou minhas coisas na rua. Silêncio do outro lado. Depois, a voz de Dr. Henrique mudou de tom. Ficou séria, profissional. Amélia, isso é ilegal. A senhora tem usufruto vitalício registrado na escritura. Ele não pode expulsá-la. Eu sei, e tem mais. Eu preciso que o senhor cuide de outro assunto para mim. Urgente. Estou ouvindo. Amélia contou sobre a herança, sobre a fortuna inesperada, sobre a carta do advogado americano. Dr. Henrique ouviu tudo em silêncio. A senhora está me dizendo que herdou uma fortuna e não contou para os filhos? Exatamente. E tenho meus motivos. Entendo. E o que a senhora quer que eu faça? Quero que o senhor garanta meu direito de voltar para casa. E quero um novo testamento, deixando claro para onde vai esse dinheiro quando eu morrer. Posso fazer tudo isso. Quando a senhora pode vir ao escritório? Hoje mesmo, à tarde. Perfeito, às 3 horas. Às 3 horas. Amélia desligou. Sentiu uma sensação estranha. Poder. Controle. Pela primeira vez em décadas, ela estava tomando as rédeas da própria vida. Saiu da pensão e passou por uma loja de roupas. Viu um vestido na vitrine. Simples, mas bonito. Azul marinho, discreto, elegante. Entrou. Posso ajudar? A vendedora era jovem, sorridente. Quanto custa aquele vestido da vitrine? R$ 89. Está em promoção. Amélia pensou. Tinha pouco dinheiro, mas precisava de uma roupa melhor para ir ao advogado. Precisava se sentir bem. Precisava se sentir humana novamente. Eu levo. Comprou o vestido e uma blusa branca básica. R$ 120 no total. Seu dinheiro estava acabando, mas não se arrependeu. Voltou para a pensão com as sacolas. Experimentou a roupa nova. Olhou no espelho. A mulher que a encarava de volta parecia diferente. Não era mais a empregada sem valor. Era Amélia. Uma mulher de 68 anos que tinha histórias, cicatrizes, força. Às 2h30, saiu da pensão e pegou um ônibus para o centro da cidade. O escritório de Dr. Henrique ficava num prédio antigo, mas bem conservado. A recepcionista a recebeu com um sorriso e a levou até a sala. Dr. Henrique era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação dourada. Levantou-se para cumprimentá-la. Amélia, sente-se, por favor. Ele serviu um copo de água e sentou-se atrás da mesa cheia de papéis e livros de direito. Vamos direto ao assunto. Trouxe os documentos? Amélia abriu a bolsa e entregou tudo. A escritura da casa, a carta do advogado americano sobre a herança, certidões. Dr. Henrique examinou tudo com atenção. Perfeito. A senhora tem todos os direitos legais. Vou entrar com pedido de liminar hoje mesmo. Em poucos dias a senhora estará de volta à casa. E o testamento? Vamos fazer agora. Me diga, o que a senhora quer? Amélia respirou fundo. Essa era a parte difícil, a parte que doía, mas era necessária. Eu não quero deixar nada para Ricardo e Patrícia, nada. Quero dividir a herança entre meus 2 netos, Miguel e Sofia. Eles vão receber quando completarem 25 anos. Até lá, o dinheiro fica investido e administrado por um banco de confiança. E se a senhora precisar do dinheiro antes, vou usar o que precisar para viver bem. O resto fica para os netos. Dr. Henrique anotou tudo. Fez algumas perguntas técnicas. 1 hora depois, o testamento estava pronto. Amélia leu, assinou. 2 testemunhas do escritório assinaram também. Pronto, está feito. Vou protocolar amanhã mesmo. Obrigada, Dr. Henrique. Quanto eu devo? Amélia, pelos velhos tempos e considerando a situação,
Vamos acertar depois que a herança for transferida definitivamente. Não se preocupe com isso agora. Amélia sentiu os olhos marejarem. O senhor é um bom homem. A senhora é uma mulher forte e merece justiça. Amélia saiu do escritório. Seus ombros estavam mais leves, seus passos mais firmes. Voltou para a pensão quando já estava escurecendo. Subiu para o quarto 12, deitou na cama dura. Pela primeira vez em dias, um sorriso apareceu em seu rosto. Amanhã, Dr. Henrique começaria o processo. Em alguns dias, ela voltaria para casa. Não como vítima, como dona. Ricardo e Patrícia ainda não sabiam, mas a tempestade estava apenas começando. E dessa vez, eles seriam os que ficariam molhados na chuva. Ricardo abriu os olhos. 3 dias haviam passado desde que expulsou a mãe. 3 dias. A casa estava mais vazia, mas ele não conseguia relaxar. Levantou, vestiu o roupão e desceu. Patrícia já estava na cozinha. Bom dia. Bom dia. Dormiu bem? Perfeitamente. Ricardo pegou uma xícara. Suas mãos tremiam levemente. Você acha que ela está bem? Patrícia mexia o café sem parar. Claro que está, ela sempre se vira. A mãe é resiliente. Resiliente. Que palavra conveniente para descrever décadas de exploração. Você tem razão. Patrícia não parecia convencida. Ricardo pegou uma xícara de café e foi para o escritório. O quarto, que era da mãe, agora tinha uma mesa nova, computador, estantes. Tudo montado rapidinho, eficiente, prático, sem sentimentos atrapalhando. Ele sentou na cadeira ergonômica caríssima e ligou o computador. Tinha trabalho a fazer, relatórios para revisar, mas não conseguia se concentrar. Seus olhos vagavam pelo cômodo. Ainda tinha cheiro dela, aquele perfume barato de lavanda que ela usava. Ricardo balançou a cabeça. Concentra, disse para si mesmo. Foi quando tocou o telefone. Número desconhecido. Alô? Senhor Ricardo Costa? Sim, quem fala? Aqui é o cartório do 2º ofício. O senhor está sendo notificado de uma ação judicial movida contra o senhor pela senhora Amélia Costa. Expulsão ilegal com pedido de liminar. O oficial vai até sua residência hoje para entregar a notificação. Ricardo ficou gelado. Como assim ação judicial? Minha mãe está me processando? Exatamente, senhor. Ela alega que tem direito de usufruto vitalício do imóvel e que foi expulsa ilegalmente. Mas... O oficial chegará em algumas horas. Tenha um bom dia. A ligação caiu. Ricardo ficou parado segurando o telefone. O coração batia acelerado. Processando. A mãe estava processando ele. Como ela teve coragem? Como ela teve dinheiro para contratar advogado? Ele se levantou rápido demais e derrubou o café na mesa. Merda! Patrícia apareceu na porta. O que foi? A mãe está nos processando. O quê? Você ouviu bem. Ela entrou com uma ação alegando que tem direito de morar aqui. Patrícia ficou pálida. Mas isso é verdade. Ela tem esse direito? Ricardo passou a mão pelo cabelo. Estava suando. Eu não sei. Deixa eu procurar os papéis da casa. Ele vasculhou as gavetas do escritório. Papéis, mais papéis, contas, documentos. Onde estava a escritura? Finalmente achou. Abriu o documento e começou a ler. E lá estava. Cláusula 3, parágrafo 2º. Fica garantido à doadora, senhora Amélia Costa, o direito de usufruto vitalício do imóvel, podendo residir no mesmo até seu falecimento, independentemente de qualquer alteração de propriedade. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Filho da puta! O que foi? Patrícia arrancou o papel da mão dele e leu. Seu rosto foi perdendo a cor. Não, 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 não. Isso significa que ela pode voltar? Significa que nunca deveria ter saído. Significa que eu cometi um crime. Os dois ficaram em silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. O que a gente faz?
Patrícia finalmente perguntou, a voz tremendo. Eu não sei, deixa eu pensar. Ricardo começou a andar de um lado para o outro. Pensar. Precisava pensar. Se a mãe tinha um advogado, se entrou com ação, isso significava que ela tinha dinheiro. Mas como? Ela não tinha nada, vivia dependendo deles, a menos que... Patrícia, você lembra daquela carta que chegou uns meses atrás, dos Estados Unidos? Patrícia franziu a testa. Carta? Que carta? Tinha uma carta com selo americano. Eu vi no correio, mas a mãe pegou antes de eu poder ver direito. E daí? E se era algo importante? Tipo, uma herança? Patrícia deu uma risada nervosa. Herança? De quem? A família dela toda é pobre. O tio Augusto, lembra dele? O irmão dela que foi para os Estados Unidos. Aquele cara que mandava cartão de Natal? E daí? E se ele morreu e deixou alguma coisa para ela? Ricardo, você está sendo paranoico. Se a mãe tivesse herdado dinheiro, ela teria contado. Teria mesmo? Os dois se entreolharam. A dúvida pairando no ar como uma nuvem tóxica. A gente precisa descobrir. Ricardo estava suando frio agora. A gente precisa descobrir se ela tem dinheiro escondido. Como? Vasculha a casa, procura qualquer coisa que ela tenha deixado. Papéis, documentos, qualquer coisa. Patrícia assentiu e os dois começaram a revirar o escritório. Abriram cada gaveta, cada caixa. Nada. O quarto estava completamente limpo. A mãe tinha levado tudo. Droga! Ricardo chutou uma caixa vazia. Espera! Patrícia se abaixou e pegou algo embaixo da escrivaninha. Olha isso! Era um papel amassado. Parecia que tinha caído e ficado esquecido. Ricardo pegou e abriu com cuidado. Era um comprovante. Um comprovante de depósito bancário. Data: 6 meses atrás. Valor: uma fortuna em dólares. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Quanto é isso? Patrícia mal conseguia falar. Ricardo lia e relia o papel. Suas mãos tremiam. A mãe deles, a mulher que eles trataram como empregada, que eles expulsaram na chuva, tinha uma fortuna? Ricardo amassou o papel na mão. Ela estava testando a gente. Ela queria ver como a gente trataria ela sem saber do dinheiro. E a gente falhou no teste. Patrícia sentou no chão. As pernas fraquejaram. O pânico tomou conta dos dois. Se a mãe tinha dinheiro, advogado, estava processando eles, o que mais ela poderia fazer? A herança. Ricardo falou, mais para si mesmo do que para Patrícia. Se ela morrer, o dinheiro vem para a gente, certo? Não se ela fizer um testamento deixando para outra pessoa. Os dois se entreolharam novamente. O mesmo pensamento atravessando as mentes deles. A gente precisa consertar isso. Ricardo suava frio. A gente precisa fazer as pazes com ela. Convencer ela que foi tudo um mal-entendido. Você acha que ela vai acreditar? Ela tem que acreditar. É uma fortuna, Patrícia. Uma fortuna. Patrícia levantou, as pernas tremendo. Como a gente encontra ela? Eu não sei. Ela não atende o celular. Não sabemos onde está. E o advogado dela? Ricardo pegou a notificação que tinha chegado, leu o nome. Dr. Henrique Tavares. Deixa eu procurar. Ele digitou o nome no Google. Encontrou o endereço do escritório. Amanhã de manhã eu vou lá. Vou pedir para ele me dizer onde ela está. E se ele não disser? Eu dou um jeito, eu sempre dou um jeito. Mas pela primeira vez na vida, Ricardo não tinha certeza disso. Aquela noite, nenhum dos dois dormiu. Ficaram acordados, calculando, planejando, desesperados. 2 milhões de dólares. A fortuna estava ali, tão perto, mas escorregando pelos dedos deles como areia. E tudo por causa de uma noite chuvosa. Uma noite em que eles mostraram quem realmente eram. Agora precisavam fingir ser pessoas diferentes. Precisavam atuar, mentir, manipular. Mas será que a mãe cairia nisso? Será que Amélia, depois de 68 anos sendo enganada e usada, finalmente tinha aprendido a ver através das máscaras? Ricardo olhou pela janela. A lua estava cheia.
iluminando a rua vazia. Em algum lugar da cidade, a mãe dele estava dormindo, talvez numa pensão barata, talvez numa cama dura, mas dormindo tranquila, porque pela primeira vez na vida ela tinha o poder. E Ricardo, na sua cama king size, no seu quarto luxuoso, na casa que a mãe comprou, não conseguia pregar o olho. Amélia estava sentada no banco da praça quando viu Ricardo se aproximar. Tinha sido o Dr. Henrique quem ligou, avisando que o filho estava desesperado para falar com ela. Ela concordou em se encontrar, mas em local público, neutro, seguro. Ricardo vinha de terno, como sempre, mas parecia diferente, desalinhado, olheiras fundas, cabelo bagunçado. Mãe, ele parou na frente dela. Ricardo. Ele sentou no banco, deixando espaço entre eles. Mãe, eu não sei nem por onde começar. Então não comece. Diga logo o que veio fazer aqui. Ricardo engoliu em seco. Eu errei. A gente errou. Eu e Patrícia. A senhora não merecia ser tratada daquele jeito. Amélia não respondeu. Apenas olhava para a frente, para as crianças brincando no parquinho. Mãe, por favor, olha para mim. Ela virou o rosto, devagar. Seus olhos encontraram os dele. Você encontrou o comprovante, não foi? Amélia perguntou. Ricardo ficou vermelho, pego. Sim. E é por isso que está aqui, por causa do dinheiro. Não, não é por isso. É porque eu percebi que estava errado, que fui um péssimo filho. Amélia deu um sorriso triste. Você percebeu isso quando jogou minhas malas na chuva? Ou quando descobriu que eu tinha $2 milhões? Silêncio. Foi o que eu pensei. Amélia se levantou. Espera, mãe, espera! Ricardo se levantou também, segurou o braço dela. Amélia olhou para a mão dele em seu braço. Ricardo soltou imediatamente. Mãe, tá bem, eu admito. Eu fiquei desesperado quando vi o comprovante. Mas isso me fez pensar em tudo. Em como eu te tratei esses anos todos. Em como eu fui ingrato. Continue. Você dedicou sua vida toda para mim e para Patrícia. Trabalhou feito condenada para a gente estudar, ter uma vida melhor. E como a gente agradeceu. Tratando você como empregada. Como um peso, como alguém descartável. Amélia sentiu algo apertar no peito. Eram as palavras que ela sempre quis ouvir. Mas será que eram verdadeiras? Ou apenas teatro para conseguir o dinheiro? Por que você não me contou sobre a herança? Ricardo perguntou. Porque eu precisava saber. Saber o quê? Se vocês me amavam de verdade ou se apenas me toleravam enquanto eu fosse útil. As palavras cortaram como lâmina. Ricardo abaixou a cabeça. E agora você sabe a resposta. Sim, eu sei. Mãe, deixa eu consertar isso. Por favor, volta para casa. A gente recomeça. Diferente dessa vez. Eu prometo. Amélia balançou a cabeça. Quantas vezes você prometeu me pagar de volta o dinheiro da sua faculdade, Ricardo? Quantas vezes você disse que ia me ajudar assim que estivesse estável? Suas promessas não valem nada. Dessa vez é diferente. Dessa vez você sabe que eu tenho dinheiro. Ricardo passou a mão pelo rosto. Estava desesperado, perdendo o controle. Tá bom. Você quer o quê? Quer que eu implore? Eu imploro. Quer que eu me ajoelhe? Eu me ajoelho. Eu não quero nada disso. Então, o que você quer? Amélia olhou nos olhos do filho. Eu quero que você seja honesto. Pela primeira vez na vida, seja honesto comigo. Você está aqui porque se arrependeu ou porque descobriu o dinheiro? Ricardo ficou calado. A verdade lutando para sair. A mentira sendo mais fácil. Mas ele sabia que a mãe enxergava através dele. Sempre enxergou. Os dois. Ele finalmente admitiu. Eu fiquei apavorado quando vi o comprovante. Fiquei pensando em tudo que eu podia perder. Mas também me fez acordar para o monstro que eu me tornei. As duas coisas são verdade, mãe. Pela primeira vez, Amélia viu uma fagulha de humanidade no filho. Pequena, fraca, mas estava ali. Senta, ela disse. Ricardo sentou. Amélia sentou ao lado dele.
Ficaram em silêncio por um tempo. Seu tio Augusto morreu há 6 meses. Amélia começou. Ele deixou tudo para mim, 2.200.000 dólares. Quando a carta chegou, eu não acreditei. Liguei para o advogado nos Estados Unidos. Era verdade. Por que você não contou? Porque eu precisava ter certeza. Certeza de que se eu ficasse doente, velha, sem dinheiro, vocês ainda estariam lá. Não por obrigação, não por interesse, mas por amor. Amélia olhou para Ricardo. E eu descobri que não. Vocês não estariam. Mãe, deixa eu terminar. Quando você me expulsou, meu coração partiu. Mas também senti alívio, porque agora eu sabia. Não tinha mais dúvida. Não tinha mais esperança falsa. Eu sabia exatamente quem meus filhos eram. Ricardo sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Eu sinto muito. Eu também sinto. Sinto por ter falhado como mãe. Sinto por ter criado 2 pessoas que valorizam dinheiro mais que família. Você não falhou, nós que falhamos. Talvez os 2. Amélia se levantou de novo. Eu vou voltar para casa, Ricardo. Mas não porque você quer, porque legalmente é meu direito. Vou morar no quarto que sempre foi meu. E você vai me tratar com respeito, não como favor, como obrigação legal. E o dinheiro? Ricardo perguntou, a voz fraca. Amélia sorriu. O dinheiro é meu e já fiz um testamento. Quando eu morrer, tudo vai para Miguel e Sofia. Eles vão receber quando completarem 25 anos. Você e Patrícia não vão ver 1 centavo. Ricardo ficou branco. Você não pode fazer isso. Posso sim, e já fiz. Está tudo registrado em cartório. Mas nós somos seus filhos. E vocês tiveram a vida inteira para provar que mereciam minha herança. Escolheram me tratar como lixo. Agora enfrentem as consequências. Amélia começou a andar. Ricardo ficou sentado, em choque. Toda a sua vida, planejada, calculada, desmoronando. Mãe! Ele gritou. Ela parou. Virou-se. Eu te amo. Eu sei que não mostrei. Eu sei que fui horrível, mas eu te amo. Amélia olhou para ele. Eu também te amo, Ricardo. Sempre amei. Sempre vou amar. Mas amor não significa deixar você me destruir. Amor também é saber quando dizer não. Ela virou e foi embora. Ricardo ficou ali, sozinho no banco, vendo a mãe se afastar. Ele colocou o rosto entre as mãos. Uma semana depois, Amélia estava de volta à casa da Rua das Acácias. A liminar tinha saído. O juiz foi claro. Ela tinha direito de morar ali. Ricardo não podia fazer nada além de aceitar. Quando Amélia entrou pela porta carregando suas 2 malas velhas, Ricardo e Patrícia estavam na sala. Os 2 levantaram. A tensão no ar era palpável. Mãe! Patrícia deu um passo à frente. Que bom que a senhora voltou. Amélia olhou para a filha. Patrícia, a gente arrumou seu quarto de volta. Obrigada. Amélia subiu as escadas. O quarto estava igual, como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes, Ricardo e Patrícia andavam na casca de ovo. Ofereciam café. Perguntavam se ela precisava de algo. Voz mansa, educada. Amélia sabia o que eles estavam fazendo. Na quinta-feira à noite, Miguel e Sofia vieram jantar. Os netos de Amélia, agora com 13 e 11 anos. Crianças boas, inocentes, que não tinham culpa dos pais que tinham. Vovó! Sofia correu e abraçou Amélia. A gente estava com saudade. Eu também, meu amor. Miguel abraçou ela também. Pai disse que a senhora estava viajando. É uma viagem. Amélia olhou para Ricardo do outro lado da sala. Ele desviou o olhar. Durante o jantar, Amélia observou. Ricardo era diferente com as crianças, mais paciente, mais presente. Depois que as crianças foram dormir, os 3 adultos ficaram na sala. Patrícia trouxe chá. Mãe, a gente precisa conversar. Ricardo começou. Sobre o quê? Sobre tudo, sobre o testamento. Amélia tomou um gole do chá.
O que tem o testamento? A senhora não acha injusto deixar tudo para Miguel e Sofia? Eles são crianças. Exatamente, são crianças puras, que ainda não foram corrompidas pela ganância. Patrícia se inclinou para a frente. Mãe, a gente errou, a gente admite, mas deserdar a gente completamente, isso não é muito cruel? Cruel? Amélia colocou a xícara na mesa com força. Vocês querem falar sobre crueldade? Vamos falar então. Vamos falar sobre uma mulher de 68 anos sendo jogada na rua na chuva. Vamos falar sobre décadas de trabalho não reconhecido. Vamos falar sobre ser tratada como empregada na própria casa. Mãe, não. Agora vocês vão me ouvir. A voz de Amélia estava firme, sem tremer. Eu dei tudo por vocês, tudo. Minha juventude, minha saúde, meus sonhos. E o que eu ganhei em troca? Migalhas, desprezo, humilhação. Ricardo abaixou a cabeça. Patrícia olhava para as próprias mãos. Vocês tiveram 6 meses, Amélia continuou. 6 meses em que eu sabia da herança e não contei. 6 meses para vocês me tratarem bem sem esperar nada em troca. E o que vocês fizeram? Me expulsaram. A gente estava estressado. Patrícia tentou. Não me venha com desculpas. Vocês mostraram quem realmente são e agora tem que viver com as consequências. Ricardo levantou. Começou a andar de um lado para o outro. Tá bom. A senhora quer nos punir. Eu entendo, mas pelo menos pensa nos seus netos. Esse dinheiro podia ajudar a família inteira. Vai ajudar Miguel e Sofia a terem um futuro melhor, longe da influência de vocês. Longe da nossa influência. Eles são nossos filhos. E eu sou sua mãe, mas isso não impediu vocês de me jogarem fora. O silêncio caiu pesado. Ricardo socou a parede. Patrícia começou a chorar, mas eram lágrimas falsas, lágrimas de frustração por perder dinheiro, não de arrependimento real. Amélia se levantou. Eu vou para o meu quarto. Amanhã de manhã quero café às 7, e vocês dois vão começar a me tratar com o respeito que eu mereço, não porque eu tenho dinheiro. Porque eu sou a mãe de vocês, porque eu dei a vida por vocês, e se não conseguirem fazer isso, eu saio dessa casa e vocês nunca mais me veem. Mas a senhora tem direito legal de morar aqui, Ricardo começou. Tenho, mas eu escolho não usar se o ambiente for tóxico. Eu posso comprar uma casa maravilhosa com meu dinheiro e viver meus últimos anos em paz. A escolha é de vocês. Ou me respeitam de verdade, ou eu vou embora e levo minha herança comigo. Amélia subiu as escadas, entrou no quarto, trancou a porta, sentou na cama e respirou fundo. Tinha sido difícil, muito difícil, confrontar os próprios filhos, colocar limites. Mas era necessário. Ela não ia passar o resto da vida sendo capacho de ninguém. Lá embaixo, Ricardo e Patrícia ficaram em silêncio. A realidade finalmente tinha atingido eles em cheio. Não tinha mais volta. Não tinha mais manipulação. A mãe tinha o controle agora. E o pior, ela tinha razão. Sobre tudo. Ricardo olhou para Patrícia. A gente destruiu tudo. Eu sei. O que a gente faz agora? Patrícia limpou as lágrimas falsas. A gente muda, de verdade dessa vez, não para conseguir o dinheiro, porque é o certo a fazer. Você acha que ela vai acreditar? Não sei, mas a gente tem que tentar, não pela herança, pela nossa consciência, porque no final ela é nossa mãe, e a gente quase a perdeu para sempre. Ricardo assentiu. Pela primeira vez, um lampejo genuíno de remorso atravessou seu rosto. Talvez fosse tarde demais. Talvez não. Mas ele precisava tentar. No quarto, Amélia olhava pela janela. As estrelas brilhavam lá fora. O mundo continuava girando. E ela, finalmente, estava no controle da própria vida. Fosse o que fosse que acontecesse dali para frente, ela enfrentaria. Com dignidade, com força. E com a certeza de que nunca mais seria pisoteada por ninguém.
6 meses se passaram desde aquela noite. A casa da Rua das Acácias tinha um clima diferente agora. Não era perfeito, mas era melhor. Ricardo e Patrícia tinham mudado. Aos poucos, com tropeços e recaídas, mas tinham mudado. Começaram a perguntar sobre o dia de Amélia, a conversar de verdade, a incluí-la nas decisões da casa. Amélia permanecia cautelosa, não confiava completamente. Talvez nunca confiasse de novo, mas via os esforços, e isso contava para alguma coisa. Numa manhã de sábado, Amélia acordou cedo, fez café para ela, sentou na varanda dos fundos e olhou o jardim. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Lindo! Ela pegou o telefone e ligou para o Dr. Henrique. Bom dia, Amélia. Como está? Bem, doutor. Estou ligando para pedir um favor. Diga. Quero que o senhor crie um fundo para Miguel e Sofia. Quero pagar os estudos deles, universidade, mestrado, o que eles quiserem, e quero que eles tenham aulas de música, esportes, o que desejarem, mas tudo administrado pelo Senhor, não pelos pais. Posso fazer isso sim, é uma excelente ideia. E tem mais. Quero doar uma parte para um lar de idosos aqui da cidade, para reformas e melhorias. Amélia, isso é maravilhoso. Eu passei a vida sendo invisível. Agora quero usar esse dinheiro para fazer diferença, para ajudar pessoas que estão na mesma situação que eu estive. Eles conversaram por mais alguns minutos sobre detalhes. Quando Amélia desligou, seus ombros relaxaram. Ela respirou fundo. Ricardo apareceu na varanda. Bom dia, mãe. Café? Já tomei, obrigada. Ele sentou na cadeira ao lado. Ficaram em silêncio por um tempo, um silêncio confortável. Mãe, eu queria falar uma coisa. Estou ouvindo. Eu comecei terapia. Faz 3 meses. Amélia virou o rosto para ele. Sério? Sério. Eu tinha muita coisa errada em mim. A forma como eu tratava você, como eu via o mundo. O terapeuta está me ajudando. E está funcionando? Ricardo respirou fundo. Estou tentando. Não pelo dinheiro, porque eu olhei no espelho e não gostei do que vi. Ricardo, Amélia segurou a mão do filho. Perdão não é algo que acontece de uma hora para outra, é um processo, e você está no caminho certo. Obrigado, mãe. Patrícia apareceu minutos depois com Miguel e Sofia. As crianças correram para abraçar a avó. Vovó! Vovó! Olha o que eu desenhei! Sofia mostrou um desenho colorido de uma família. Uma avó no centro, sorrindo, cercada de pessoas. Está lindo, meu amor. Miguel sentou ao lado dela. Vó, é verdade que você vai pagar minha faculdade? Quem te contou isso? O pai. Amélia olhou para Ricardo. Ele deu de ombros. Achei que eles deviam saber. Sim, é verdade. Amélia sorriu. Você e sua irmã vão poder estudar o que quiserem, sem preocupação. Obrigado, vó! Miguel abraçou ela forte. Eu vou fazer você se orgulhar. Você já me faz orgulhar. Naquele momento, naquela varanda ensolarada, Amélia percebeu algo. A justiça não tinha vindo na forma que ela imaginava. Não foi vingança, não foi destruição, foi transformação. Ricardo e Patrícia tinham mostrado quem eram nos piores momentos, e agora tinham a chance de mostrar quem podiam se tornar. Não havia garantias, mas havia possibilidade. E os netos? Miguel e Sofia teriam oportunidades que Ricardo e Patrícia nunca tiveram. Estudos pagos, segurança, amor incondicional. Eles seriam diferentes. Mãe, Patrícia se aproximou, hesitante. Obrigada. Por quê? Por não desistir da gente. Por nos dar uma chance de consertar tudo. Amélia sentiu. Família é complicado. A gente machuca, a gente decepciona. Mas também é família. E enquanto houver esforço real, há esperança. Naquela noite, Amélia estava em seu quarto, escrevendo em um diário que tinha comprado. Ela escrevia sobre tudo, sobre a dor, sobre a força, sobre a justiça. Ela escreveu:
Aprendi que respeito não pode ser comprado, que dignidade não é negociável, e aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Amélia fechou o diário, olhou pela janela. A lua cheia iluminava a rua, e pela primeira vez em 68 anos, ela sorriu de verdade, livre. Se essa história te tocou, respira fundo e olha para sua própria casa. Quem você tem tratado como móvel? Respeito não é favor, é base. Hoje a Amélia venceu quando disse basta. E você? Vai esperar chover para agir? Se esse vídeo te lembrou de alguém que merece um telefonema, faz agora. Comenta aqui uma lição que a Amélia te ensinou e compartilha com quem precisa ouvir. Deixa o like para lembrar que histórias assim importam e se inscreve para não perder a reviravolta de amanhã. E, por favor, trate seus idosos como você gostaria de ser tratado, com dignidade, porque fortuna nenhuma compra caráter, mas um gesto seu pode mudar um destino. Topa ser essa mudança? Escreve nos comentários. Eu escolho respeito. Conta se já viveu algo parecido e qual atitude vai tomar hoje. Marca alguém da família, conversa difícil salva laços. Ativa o sininho para receber as próximas histórias. Compartilha no grupo da família. Aqui a gente transforma dor em aprendizado. Bora, vem junto.